Gênesis 49, versículo 1. E Jacó chamou seus filhos e disse: Reuni-vos, para que eu possa vos dizer o que vos acontecerá nos últimos dias. Reuni-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi com atenção a Israel, vosso pai. Esses dois versículos querem dizer que, ao falar suas últimas palavras, Jacó estava praticamente cego. No entanto, ele conservava um claro discernimento profético dos últimos dias. Versículo 3. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Instável como a água, não será superior enquanto subiste a cama do teu pai. E então a contaminasse. Ele subiu a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade, são em suas habitações. Ó, minha alma, não entres no conselho secreto deles. Minha honra não se una com a sua assembleia, porque sua ira mataram um homem e na sua fúria derrubaram um muro. Maldito seja seu furor, pois foi violento, e a sua ira foi cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, tu és aquele que teus irmãos louvarão. Tua mão estenderá no pescoço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai se curvarão diante de ti. Judá é um filhote de um leão. Depressa, tu subiste, meu filho. Curva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Como despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e ele se consagrarão os povos. Amarra seu jumentinho à videira, e o filhote à sua jumenta, a videira escolhida. Ele salvou suas vestes ao vinho, e sua capa no sangue das uvas. Seus olhos serão vermelhos de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Esses versículos querem dizer que, como filho mais velho, em uma família semítica, Rúben estava na posição para liderar o clã quando seu pai morresse. Todavia, Rúben perdeu seus direitos como primogênito, porque teve relações íntimas com Bila, a esposa de Jacó. Efraim assumiria seu lugar. Simeão e Levi são agrupados porque, em sua ira, conspiraram para matar os homens de Siquém e até aleijaram bois depois de se apoderarem deles. Sua ira, descontrolada por ocasião do estupro de Diná, custou-lhes a medida plena de sua herança. Historicamente, a porção da terra que coube a Simeão foi repartida com Judá, e os levitas nunca receberam uma região para si. Eles tiveram de viver em cidades de outras tribos. Judá, o quarto filho de Jacó, recebeu a segunda bênção mais longa, depois da de José, o cetro e o legislador, os símbolos de realeza no antigo Israel, presidiam o estabelecimento da dinastia de Davi, como reis de Israel, como refletido na passagem, e o que é aquele e ele do versículo 10 também sido entendido por milhares de anos como referências messiânicas e para os cristãos como uma profecia vinda de Jesus. Esses versículos querem dizer que as palavras proféticas de Jacó aos seus 12 filhos foram dadas em 3 unidades, aquelas dadas aos filhos de Lia, aos filhos de concubina Bila e Zilpa, e aos filhos de Raquel. Versículo 13. Zebulon habitará no porto do mar, e ele será como um porto para os navios, e sua fronteira será em Sidom. Esse versículo quer dizer que, embora a porção territorial de Zebulon, o 10º filho de Jacó, não tivesse acesso ao mar, a menção feita por Jacó de um porto para os navios pode se referir à prosperidade do comércio marítimo associado à cidade de Sidom, na costa do Mediterrâneo. Alternativamente, Jacó pode ter se referido à divisão territorial de Zebulon, que foi mais tarde mencionada em Êxodo 48, 26. Versículo 14.
Issacar é um jumento forte, deitado entre 2 fardos. E ele viu que o descanso era bom, e que a terra era prazerosa, e curvou seu ombro para carregar, e se tornou um servo de tributo. Issacar quer dizer que o 5º filho de Jacó foi profeticamente comparado a um jumento forte deitado entre 2 fardos. Embora os descendentes de Issacar fossem viver em uma terra prazerosa, eles seriam obrigados a realizar trabalho forçado, provavelmente uma referência à opressão que esta tribo sofreria nas mãos de seus próprios líderes e de invasores estrangeiros. Versículo 16. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro cairá para trás. Eu tenho esperado pela tua salvação, ó Senhor. Esse versículo quer dizer que Jacó usou um trocadilho para descrever a ação-chave positiva associada ao seu 5º filho Dan. Julgará seu povo. Dan e Adin, o que julgará. Uma possível referência profética à obra de Sansão, Dan foi comparado a uma serpente, o inimigo da humanidade, no jardim do Éden. A comparação é a um animal que peçonha tão venenosa que ele poderia matar um cavalo. Este contraste entre imagens e prefigura a história diversificada da tribo de Dan. Por um lado, ela foi segundo tribos mais populosas. Por outro, ela não pôde derrotar os habitantes cananeus em seu território e assim abandonou a sua porção. Embora Sansão liderasse Israel por 20 anos, os danitas também desempenharam um papel de liderança no estímulo à idolatria em Israel. 19. Gade, uma tropa suplantará, mas no final ele prevalecerá. De Asser, seu pão será gordura, e ele produzirá delícias reais. Gade, o 7º filho de Jacó, foi certa vez associado à boa sorte, um trocadilho intrincado. Jacó profetizou que Gade seria atacado por uma tropa, uma referência de sua vulnerabilidade baseada na localização de sua porção de terra, a leste do Rio Jordão. Contudo, Jacó elogiou a tenacidade dos gaditas, porque eles não desistiram. Pelo contrário, atacariam os calcanhares dos seus opressores. E Asser, o 8º filho de Jacó, foi profeticamente antevisto como desfrutando de uma prosperidade que, associada à sua porção de terra litorânea, produzia delícias reais, com o apoio de prosperidade de Israel. Naftali é uma serva solta. Ele dá palavras bondosas. Naftali, o 6º filho de Jacó, cujos descendentes viveriam exatamente a oeste do Mar da Galileia, foi previsto como gerando um povo que seria livre e populoso, como uma serva que gera belos corços. Ele dá palavras bondosas. A liberdade de Naftali pode ter sido cumprida historicamente pelo fato de seu território tribal não possuir divisas ao norte. A tribo era livre para expandir as suas posses à extensão que conseguisse conquistar. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele e o odiaram. Mas o seu arco habitou na força e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus poderoso de Jacó. De lá é o pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai, que te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que te abençoará com bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza que está abaixo, bênçãos dos peitos e do útero. As bênçãos de teu pai prevalecerão sobre as bênçãos dos seus primogênitos, até os últimos limites da colina eterna. Elas estarão sobre a cabeça de José, e a coroa da cabeça daqueles que esteve separados de seus irmãos. Esses versículos quer dizer que a mais longa bênção de Jacó, 61 palavras hebraicas, estava associada a José, o filho primogênito de Raquel, o 11º de Jacó.
Esta seção contém o maior número de variedade de referências a Deus. 5. Deus poderoso de Jacó, pastor, rocha de Israel, Deus de seu pai, todo-poderoso. E o maior número de referências à bênção. 6. Um verbo, 5 substantivos. Só José é denominado príncipe entre seus irmãos, e é o único que exclusivamente recebe Deus tanto bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza e bênçãos de uma numerosa descendência. Versículo 27. Benjamim saqueará como um lobo. Pela manhã ele devorará a presa, e à noite dividirá o despojo. Esse versículo quer dizer que a bênção profética final de Jacó estava reservada para seu último filho Benjamim. Metaforicamente, comparado a um lobo, Jacó o identificou como alguém que devorará a presa e à noite dividirá o despojo. Os descendentes de Benjamim foram assim caracterizados como guerreiros perigosos, mas também como aqueles que proveriam benefícios para os outros. As habilidades belicosas de Benjamim foram mais claramente vistas nos sórdidos eventos de Gênesis 20, 14 e 25, porém mais positivamente na competente liderança militar de Saul e Jonathan. Benjamim foi o quinto filho de ser profeticamente comparado a um animal. Também Judá, leão, Issacar, jumento, Dan, serpente e Naftali, gazela. Versículo 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel. Isto foi o que seu pai lhes falou, e os abençoou, cada um de acordo com sua bênção. Ele os abençoou. Esse versículo quer dizer que as 12 bênçãos proféticas de Jacó foram para as 12 tribos de Israel, formadas pelos seus filhos netos. Cada bênção se mostraria apropriada às realidades históricas posteriores. 29. E ele lhes ordenou, e lhes disse: Eu serei reunido ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Heteu. Versículo de 29 a 33. E ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua esposa. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua esposa. E ali sepultei Lia. A compra do campo e da caverna que está nele foi de seus filhos de Et. E quando Jacó terminou de dar as ordens a seus filhos, ele recolheu seus pés dentro da cama e rendeu o espírito e foi reunido ao seu povo. Esses versículos finais querem dizer que o moribundo patriarca enfatizou dois assuntos em suas palavras finais, onde ele deveria ser sepultado e com quem ele deveria ser sepultado. O local do sepultamento ficava em Canaã, a 3,2 quilômetros do norte de Hebrom e 27 quilômetros perto do oeste de Mar Morto. Desejando restabelecer a solidariedade familiar na morte, Jacó pediu para ser sepultado com seus avós, Abraão e Sara, sua esposa, e seus pais, Isaque e Rebeca, sua esposa e sua primeira esposa Lia. Tendo feito seu último pedido, já não possuindo mais forças, Jacó recolheu os pés para dentro da cama, rendeu-se ao espírito. Na morte, Jacó foi espiritualmente reunido ao seu povo. Logo que seus filhos atendessem ao seu pedido, seus restos mortais seriam reunidos aos seus antepassados. Jacó, que tinha passado 17 anos no Egito, sobreviveu à fome por aproximadamente 12 anos.